Baruch Kevod Malkuto Leolam Vaed. Bendito o nome daquele cujo reino é para todo sempre. Bem-vindos de volta ao canal Techuvá Total, depois de um almoço, de um descanso, de ouvirmos a Moraquécia com seu pedaço da Torá, né? a sua porção da Torá, o seu estudo da Torá, né? Estudo que ela fez sobre toda essa porção, trazendo todo o nosso estudo. Ela trouxe aí com a sua habilidade de condensar todo o estudo em menos de uma hora e meia, né? É muito difícil porque é um estudo bastante extenso. Então vamos nessa tarde finalizar o estudo da porção 46, porção Ekev. Moshe está então no deserto, fazendo o seu discurso para todos aqueles que vão atravessar. Moshe não atravessará o Yardem, Moshe não entrará na Terra Prometida, mas ele está nesse momento, né, passando um alento para todos aqueles que vão continuar, para todos aqueles que vão ter a bênção de entrar nessa terra maravilhosa. Moshe podia simplesmente falar assim, bom, já que eu não vou passar, já que hoje é meu último dia, eu vou morrer, então vou ficar aqui descansando, tomando aqui um suquinho, comendo alguma coisa aqui na sombra e esperando a morte chegar. Mas ele não, ele faz um resumo, né? Moshe era muito humilde, ele tem consciência de que o povo agora vai deixar o deserto, o povo vai deixar a nuvem do Eterno, o povo vai deixar a sua caminhada no deserto, a sua presença do Eterno, todos os instantes com ele, o povo vai entrar para uma nova etapa da vida, onde não vai haver o man caindo todo dia, onde eles terão que trabalhar pelo man, eles terão que, digamos, correr atrás do seu alimento, das suas coisas, e com certeza, nesse momento, eles vão se esquecer do Eterno. Então Moshe está insistindo, né, está insistindo com eles que não façam isso, como nós vimos pela manhã, não façam isso, continuem confiando no Eterno, né, continuem confiando naquele que provê a todos nós. Então vocês vão entrar, mas é como se nada tivesse mudado. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o povo começa a se perder, o povo começa a buscar os pilares de Nimrod, começam muitas guerras, né? Muita gente vai morrer, muita gente vai se dispersar e muitos vão deixar de seguir o Eterno, como acontece até os dias de hoje, né? Muita gente começa a sua vida confiando no Eterno, seguindo o Eterno, mas de repente muda, de repente escolhe um outro Deus para idolatrar, um Deus mais simples, mais fácil, que obedece, né? Que obedece a pessoa em vez da pessoa obedecer ao Deus. São os falsos deuses, né, que aparecem aí a todo momento. Então nós temos que ser firmes na nossa caminhada, nós temos que ser firmes nesse momento em que nós vamos atravessar o Yardem e tomar posse da terra. Então Moshe exorta, né, ele conclama, ele faz com que todos tenham sempre em mente a missão, né, a missão de amar o Eterno e ouvir os seus mandamentos, as suas instruções, guardar essas instruções no coração e praticar em todo momento. É a única maneira de mostrar ao Eterno que a gente confia nele, amando e guardando e cumprindo, praticando os seus mandamentos. Abra o teu coração, então, agora, para a gente continuar, para a gente finalizar, né, finalizar esse estudo. Quem sabe a gente consiga ir até o capítulo 11, né, espero conseguir. Vamos tentar, né, finalizar esse estudo nessa tarde. Sejam bem-vindos, então, ao canal, todos aqueles que estão começando agora, todos aqueles que conheceram o canal recentemente, sejam muito bem-vindos, e aqueles que já estão no canal há mais tempo, né, que permaneçam, que tenham forças para continuar sempre estudando, para continuar sempre praticando os ensinamentos do Eterno. Então vamos ao estudo, né, ao estudo da porção
Ekev. Então Moshe diz a eles: Shema Israel, ouçam Israel, ouça todo aquele que é de Israel, todo aquele que está seguindo ao Eterno. Você atravessará hoje o Iardém, né? Novamente aqui a palavra Rayon, você, ouça Israel, você atravessará. A palavra aqui é a palavra over, né? Que é a mesma palavra ever, que é a palavra que define o povo hebreu, aquele que atravessa todas as dificuldades para seguir o Eterno. Então a palavra ever, a mesma palavra para o Erev, né, que nós vimos lá no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, todos os dias da criação, o Eterno disse, e foi Erev, e foi Boker, né, o dia 1, o dia 2, o dia segundo, o dia terceiro, então sempre essa mesma palavra, né, essa mesma palavra que tem a gemátria 272, um número que está ligado à gestação humana, como a gente tem discutido no pedacinho da Torá que vai ao ar às quintas-feiras, às 19h30. A gente tem discutido muito essa palavra, né? Então, ouça Israel, você atravessará hoje o Iardém para entrar e possuir nações maiores e mais fortes que você. Então, você lembra que o faraó era poderoso, era uma nação poderosa, rica, né? Com muitas armas, com muitos soldados, com muitas carruagens, e eles foram derrubados pelo Eterno. O Eterno os venceu. Então não tenha medo daqueles que se mostram mais fortes que você. Cidades grandes, né, como a cidade de Jericó, que eles vão atravessar agora, que eles vão vencer as fortificações de Jericó e para entrar na terra prometida. Vocês vão atravessar e possuir terras que são mais fortes, ou seja, vão desalojar todos aqueles que estão na terra, porque essa terra é do Eterno. Todas as terras são do Eterno, mas essa terra o Eterno está especificamente dando ao povo de Israel. Todas as outras terras a gente está ocupando, mas essa terra é a única de todo o nosso planeta que foi definida pelo Eterno para ser ocupada pelo seu povo, né? Então nós temos aqui essa orientação de Moshe a todos. Vocês vão entrar e possuir. E essa nação, né, os espias já tinham visto, né, tinham visto que é um povo grande e alto, os Anakim, ou seja, os descendentes de Anak, era um povo guerreiro, um povo briguento, um povo que não ia entregar a terra facilmente, né, a respeito de quem você conhece e de quem ouviu dizer. Quem pode resistir, né? Quem pode resistir aos filhos de Anak? Foi isso que os espias, né, trouxeram, mas os 10 dos espias trouxeram essa informação. O povo é muito grande, são guerreiros valorosos, nós não temos chance contra eles. E aqui, né, aqui nós estamos vendo que existe, né, o Eterno está dizendo, vocês vão entrar nessa terra, uma terra grande, uma terra de guerreiros, e que vocês têm medo deles, vocês ouviram dos espias que tem que ter medo dele, mas o Eterno está dizendo para não ter medo, né? Como ele vai mostrar aqui. Deves entender hoje que Adonai, teu Elohim, ele atravessará o rio à tua frente, ou seja, não precisa ter medo, porque aquele que confia no Eterno, o Eterno vai estar sempre à frente, né? Tirando os espinhos, tirando os escorpiões, tirando as serpentes que estão na sua frente, tirando os guerreiros violentos que estão na sua frente. Como um fogo devorador, ele os destruirá e os subjugará diante de ti. Ou seja, o Eterno vai eliminar todos os inimigos daquele que confia nele. Então, não tenha medo quando você tem o Eterno no teu coração. Você não precisa ter medo dos teus inimigos, daqueles que te odeiam. Assim você os expulsará e os fará perecer com rapidez, como Adonai disse a você. O Eterno, né? O Eterno disse isso, o Eterno se comprometeu a isso, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que se decidir a seguir o caminho dele, não titubear e não fracassar, não fraquejar em nenhum momento. Você segue
o Eterno que ele vai estar sempre à tua frente te protegendo. Não digas no teu coração, depois de teu Elohim os ter expulsado da tua face, dizendo: na minha justiça me trouxe Adonai para tomar posse dessa terra. Mas porque essas nações são tão ímpias, é que Adonai os expulsará diante de ti. Não seja arrogante de achar que o povo vai correr de você porque você é justo, porque você é poderoso, porque você está acima de qualquer coisa, porque você estuda a Torá, porque você sabe a Torá, porque você é isso ou você é aquilo. Não. Quem está tirando esse povo da sua frente, quem está abrindo o caminho para você, é o Eterno. Por quê? Porque o Eterno vai tirar aquelas nações ímpias do teu caminho. Por eles serem ímpios, é que eles vão perecer. Não é porque você é justo, é porque eles são maus que o Eterno vai tirá-los. Agora, se você também for ímpio, você vai perecer, como nós vimos pela manhã. Você também vai perecer se você não obedecer ao Eterno. Se você não seguir o caminho do Eterno, você também vai ser eliminado como essas nações. Então você tem que ter isso no fundo do teu coração, no fundo do teu ser, no fundo da tua consciência. Você tem que estar sempre com o teu pensamento ligado ao Eterno, sempre ter no seu coração que é o Eterno que está agindo, está indo na tua frente. Não é por tua justiça, ou seja, não é porque você se acha correto, se acha melhor, e porque teu coração é honesto que você entrará na terra para tomar posse dela. Adonai, o teu Elohim, entregá-la a você, vai te entregar essa terra para punir a impiedade daquele povo, das nações que ocupam aquele lugar. As pessoas, até os dias de hoje, acreditam que por serem isso, por serem aquilo, elas têm poder sobre os outros, elas têm poder de mando, elas têm poder sobre todos os que estão à sua volta. Mas esse poder só vem do Eterno. Nós não podemos ser arrogantes de achar que somos maiores, melhores do que qualquer um. Nós temos que ter a humildade que a gente conseguiu no deserto. Aquela humildade em que todos éramos iguais, não havia um mais poderoso que o outro, um mais rico que o outro, um mais adorador do que o outro, mas todos eles estavam na mesma situação, todos eles caminhavam da mesma maneira. Isso foi para aprender como devemos nos portar uns frente aos outros. Então, Adonai, teu Elohim, vai entregar para vocês para punir a impiedade dessas nações e para confirmar a palavra jurada por Adonai a vossos pais Abraão, Isaac e Jacó. Como nós vimos lá no livro de Bereshit, o Eterno sempre prometendo a Abraão que todos os seus descendentes ocupariam essa terra, mas também passariam por muito tempo de cativeiro, justamente para aprender a dar valor, aprender a dar valor à liberdade que o Eterno nos traz. Entenda que não é por causa da tua justiça que Adonai, teu Elohim, dá a você essa boa terra para possuir, porque sois um povo de pescoço duro. O ser humano é arrogante. O povo lá no deserto recebia o alimento, recebia a água, mas o povo ficava de pescoço duro, o povo reclamava do mão, o povo reclamou da água, o povo reclamava o tempo todo. Várias vezes o povo reclamou e o Eterno então disse a eles, vocês são um povo de pescoço duro. O que é o pescoço duro? Não é aquele que tem um problema de coluna, mas é aquele que não abaixa o pescoço para nada, não se humilha frente a nada. Então nós temos aquela pessoa que é arrogante, que é prepotente, que acha que é superior a todos os que estão à sua volta, inclusive ao Eterno, que não quer obedecer a nenhuma instrução, que não quer obedecer ao mandamento. Não pode comer carne de um animal que não rumine e que não tenha ao mesmo tempo casco fedido, mas a pessoa acha que ela pode porque ela faz lá suas orações, porque ela vai lá na sua comunidade, na sua congregação e faz as suas orações, e lá disseram que não tem problema, então
ela é arrogante, né? Né? Ela se sente superior, se sente liberada de qualquer compromisso com o Eterno e faz o que ela quer. Né? Então não é assim, né? Não é assim que temos que ser. Nós temos que dobrar o nosso pescoço para obedecer ao Eterno, ser um servo do Eterno, escolher ser servo do Eterno. Né? Lá em Mitzrayim todos andavam de pescoço abaixado, por quê? Porque eram escravos, que prestavam serviço, né, sem ter direito a nada. Então seus senhores, né, obrigavam que eles andassem de pescoço abaixado. Mas aí o povo foi liberto pelo Eterno, o povo começou a levantar a cabeça, né, e se achar maior, se achar melhor do que todos à sua volta. Nós não podemos fazer isso, nós temos que sempre baixar a nossa cabeça ao Eterno, nós temos que nos humilhar frente ao nosso próximo, ou seja, sempre nos sentimos iguais, sempre nos sentimos como irmãos, e não porque nós temos um pouquinho a mais de bens, porque nós temos um alimento melhor, porque nós temos isso, porque nós temos aquilo, ou porque nós estamos no caminho de Techuvá, que a gente é melhor do que qualquer outro. Não somos nada disso. Né? Nós temos que amolecer o nosso pescoço, nos curvar perante ao Eterno, perante aos seus ensinamentos. Não é pela nossa justiça que a gente vai conseguir isso. Né? Por quê? Porque isso é o que faz com que as pessoas tenham o seu pescoço endurecido. Né? Então, o que a gente precisa? Não elevar o coração acima dos outros, né? Como disse Shaul a Shalia, Shaul, o aluno de Yeshua, aquele que seguiu Yeshua, não conheceu Yeshua ao vivo, não participou com os outros discípulos, mas depois abraçou os ensinamentos de Yeshua, ouviu os ensinamentos da Torá dados por Yeshua, e aí ele espalhou essa instrução, espalhou esse entendimento da Torá a todos os povos, e que foi possível levar os ensinamentos, e não está nas suas cartas até o dia de hoje, onde ele coloca: não se glorie por causa de sua justiça, faça por amor ao Eterno. Né? Considere-se menor do que os outros, considere-se sempre mais simples, mais humilde que os outros, com temor ao Eterno. Para isso fomos criados, e como ele diz em suas cartas, né, nós somos criados para amar ao Eterno, para obedecer ao Eterno, para temer ao Eterno, ou seja, ouvir as suas instruções dadas na Torá. Lembra-te, não te esqueças que iraste Adonai teu Elohim no deserto. Ou seja, muitas vezes o Eterno quis acabar com toda a nação. Por quê? Porque eles toda hora reclamavam de alguma coisa, era da água, era do alimento, era de qualquer coisa, tudo era motivo para eles reclamarem, ou seja, eles provocaram o Eterno o tempo todo. Né? O Eterno poderia ter destruído todo aquele povo, né, e começado tudo de novo, como ele fez na época de Noé, né? Todo o povo que era uma iniquidade só, que era só transgressão. O que o Eterno fez? O Eterno decidiu recomeçar com a família de Noé. E aqui nós vamos ver que ele vai querer, né, muitas vezes recomeçar com Moshe. Vamos recomeçar a partir de você e de tua família. Então o povo irritou muito o Eterno na sua caminhada. Uvehorev, no Horev, Hiktsatem et Adonai vait anaf, Adonai Bahem lechashmid etchem. No Horev vocês irritaram o Eterno e ele irou-se contra vós para vos destruir. Naquele momento que eles estavam no Horev, né? Naquele momento em que eles ouviram as palavras e falaram: faremos e depois ouviremos. E logo depois, né,
logo depois o que eles fazem? Eles constroem um bezerro para adoração. Então, eles prometem algo ao Eterno e logo depois se arrependem. É isso que muita gente faz, né? Muita gente ora ao Eterno, pede ao Eterno, diz que ama ao Eterno, diz que segue ao Eterno, mas na primeira oportunidade vai se ajoelhar e servir a outros deuses. Então, o Eterno, naquele momento, quis destruir a todos. Então, nós temos aqui algumas informações que nós não vimos, né? Não vimos no livro de Shemot, nós não vimos no livro de Vaikra, nós não vimos no livro de Bamidbar, né? Moshe dizendo aqui como o Eterno havia se sentido naqueles momentos. Muitos não ouviram isso, muitos naquela época não ouviram que o Eterno havia se irado a ponto de destruí-los. Por quê? Porque eles não tinham essa informação, eles não queriam ouvir, eles se achavam, né, o suprassumo por terem escapado lá de Mitzrayim, então eles se achavam superiores e não tinham que temer nada, né, porque eles eram vitoriosos, mas essa vitória não veio deles, veio porque o Eterno deu a vitória a eles, o Eterno ia à frente de cada um. Eu subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, Ba'aluti Hará, né? Eu subi a montanha, Lakahat, para receber Luhot, né? as tábuas, Luhot, as tábuas, Avanim, de pedra, as tábuas de pedra, Luhot Ha-Brit. Então, as tábuas da aliança, essas tábuas é que fazem a aliança do Eterno, que o Eterno escreveu com o seu dedo as palavras que são a aliança do Eterno. Asher Karat Adonai Imahem, né, que fez Adonai com vocês, a aliança que o Eterno fez com cada um daqueles que ouviram, né, as suas palavras sobre o monte, dentro do fogo. Eshev Bahar, e fiquei no monte, permaneci no monte, na montanha. Arvaim, 40 dias. Arvaim Yom, 40 dias. Arvaim Laila, 40 noites. Lachen lo ahalti, pão não comi, ou seja, alimento nenhum entrou em minha boca. Umaim, e águas lo Shatiti, não bebi. Então Moshe ficou aqui a primeira vez 40 dias, 40 noites no monte para receber as duas tábuas de pedra, receber as duas tábuas com a Brit, né? Nós vamos receber nesse momento, através de Moshe, as palavras que o Eterno vai escrever com o seu dedo na pedra. Ele não vai ditar para Moshe cavar lá nas pedras, escrever na pedra, ele vai escrever com o seu próprio dedo. Então, ele vai receber essas tábuas feitas pelo Eterno. Essas tábuas aqui são feitas pelo Eterno. Então, é o Eterno que vai dar essas tábuas de pedra, as tábuas que trazem a aliança, né? A aliança para o povo, a aliança do Eterno com todos nós. Então, essas palavras, para recebê-las, Moshe ficou sobre o monte, né? Sobre o monte, 40 dias e 40 noites. E nós vamos ver, né, nesse texto aqui, porque quando lemos o livro de Shemot, nós vimos que Moshe subiu para receber, né, receber as tábuas, desceu, quebrou as tábuas, depois ele subiu de novo e recebeu as tábuas de novo. E aqui, né, aqui nós vamos ver que Moshe, entre os dois momentos que ele recebe as duas tábuas, né, o primeiro conjunto de duas tábuas e o segundo conjunto de duas tábuas, ele permaneceu mais um período de 40 dias e 40 noites sobre o monte, se desculpando, pedindo perdão pelo seu povo. Então são 3 vezes, né, porque Moshe em sua vida tem vários períodos de 3, né? Ele ficou 40 anos morando com o faraó, 40 anos servindo ao seu sogro Itró, e depois 40 anos,
né, 40 anos no deserto. Então nós temos muitos períodos de 3 na vida de Moshe. E me entregou Adonai as 2 tábuas de pedra escritas no dedo de Elohim, ou seja, no dedo do Eterno. O Eterno escreveu nas 2 tábuas, né? O Eterno escreveu com o seu dedo os mandamentos, os 10 mandamentos, a série de Devarim. Então, foi o dedo do Eterno que escreveu, não foi Moshe que recebeu, né? Como muitos dizem, ele sonhou com as palavras e escreveu essa palavra na pedra, lá usando um martelinho, usando uma... Não, o Eterno que escreveu com os seus próprios dedos, ele escreveu nessas tábuas. E o que ele escreveu? Nelas estavam escritas todas as palavras ditas a vocês por Adonai na montanha, no meio do fogo, no dia da Assembleia, ou seja, naquele dia em que hoje comemoramos Shavuot, 50 dias após a saída do deserto, né, o Eterno nos pede que contemos esses dias, contemos 49 dias, contemos 7 semanas, né, 7 semanas, cada dia nós contamos um dia do Homer, né, um dia da colheita, para então no 50º dia receber a obra da colheita, ou seja, receber a aliança que ele faz conosco, as 10 das palavras. Então nós temos sempre que lembrar, né, nós lembramos todos os anos essa contagem, esses 50 dias que nós aguardamos para receber depois da saída do Egito, depois da festa de Pêssar, depois da passagem do Eterno que cumpriu junto do faraó a última maldição do Egito, ou seja, a eliminação dos primogênitos do Egito. O Eterno então tirou o povo, né, com o braço forte, cabeça estendida, cabeça para cima, cabeça para frente, né, o Eterno os tirou, e depois de 50 dias ele deu as palavras, ele falou essas maravilhosas palavras, né, e são justamente essas palavras que nós temos que guardar na nossa fronte, no nosso coração, nas nossas ações diárias, que nós devemos praticar todos os momentos da nossa vida. Então, lamentavelmente, né, durante a história, depois de todo esse acontecimento, depois de tudo isso que está escrito, algumas pessoas leem e acham que não precisam seguir essas palavras, acham que podem alterar alguma das palavras, podem reescrever de outra maneira. Né? Moshe não entendeu direito, escreveu de outra maneira. Não foi isso que aconteceu. Moshe nem tocou em nenhuma das letras. As letras foram escritas pelo Eterno. Moshe entendeu errado, escreveu outra coisa. Não foi Moshe que escreveu. Quem escreveu foi o Eterno. Nós não podemos, né, querer mudar qualquer uma dessas palavras, qualquer uma dessas letras, como fizeram, né, ao longo da história, se arvoraram lá no direito de mudar os mandamentos, de mudar as instruções do Eterno, cortaram o mandamento, adulteraram outros textos de outros mandamentos, enfim, fizeram uma lambança e criaram os mandamentos humanos. Então, você quer seguir os mandamentos humanos, não tem problema nenhum, siga os mandamentos humanos. Mas, se você quer andar no caminho do Eterno, você tem que ouvir, né? Você tem que ler, ouvir, guardar no teu coração, praticar os mandamentos conforme o Eterno nos deu, conforme o Eterno escreveu com seus dedos. Como a gente disse no deserto, faremos e depois ouviremos. Né? Nós falamos isso lá no monte, mas o que aconteceu foi que eles não prestaram atenção no que foi dito, não prestaram atenção em nada do que estava escrito e resolveram fazer de outra maneira. Né? Até os dias de hoje a gente tem isso. Vaierri Miketz, e foi ao fim, Arbaim Yom, de 40 dias, Ve Arbaim Laila, e 40 noites, Natan Adonai, presenteou-me Adonai, deu-me Adonai, né? Elai, deu Adonai para mim,
et shnei luhot, duas tábuas, ha-avanim, duas tábuas de pedra, la luedut, ha-brit, né? Duas tábuas da aliança. Então essas são as tábuas da aliança. O que é aliança com o Eterno? As 10 palavras. As 10 palavras são a aliança que o Eterno fez conosco. Se a gente cumprir, nós vamos receber as bênçãos, os frutos abençoados da terra prometida. Então, se a gente quer receber esses frutos, a gente tem que seguir, né, o que está escrito nessas duas tábuas, essas tábuas da aliança. E disse Adonai para mim: levanta-te e desça rápido daqui, pois adulterou-se o teu povo. Ou seja, o povo que Moshe levou para o deserto, porque além dos israelitas haviam muitos outros, né? Haviam hebreus que não eram israelitas, não eram da família de Jacob, havia outros povos, haviam até egípcios ali no meio, né? E Moshe não impediu que eles fossem, Moshe permitiu que eles fossem. São os Erevav, né? Aquela multidão que se misturou ao povo do Eterno e que caminhou então para a terra prometida junto com Moshe. E o Eterno aqui diz: o teu povo, você que selecionou esse povo, você que permitiu que eles se misturassem, né? E você os guiou pelo Egito, a quem você guiou pelo Egito. Eles se desviaram rapidamente, ou seja, rapidamente, né? Eles que tinham dito que fariam e depois ouviriam, eles rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei, do caminho que o Eterno disse que eles tinham que seguir, do caminho da Teshuvá. Fizeram para si uma imagem de metal, né? Fizeram um ídolo de metal. Maserá. Maserá é um ídolo de metal. Qualquer metal, não precisa ser ouro, não precisa ser prata, não precisa ser ferro, chumbo, níquel, qualquer coisa. Eles fizeram, o Eterno só diz que eles fizeram um ídolo de metal, uma imagem de metal, porque qualquer imagem, né, qualquer imagem não representa o Eterno, qualquer imagem não é uma representação do Eterno. Então nós não podemos fazer qualquer que seja a imagem de ouro, de prata, de papelão, de plástico, não podemos, né, não podemos aceitar essa ideia dentro de nós. Então o Eterno desdenha, ele não diz nem que a imagem é de ouro, que teria algum valor, né, mas uma imagem de metal, ou seja, um objeto qualquer. O povo estabeleceu, o povo criou, o povo construiu isso, e o povo passou a adorar uma obra da sua criação, né? Sair de uma obra que eles mesmos fizeram, que é o que acontece até hoje, né? As pessoas criam deuses a todo momento, seja um personagem da história, seja um personagem da mídia, seja um filho, seja um trabalho, seja qualquer coisa, né? Que as pessoas gostam de idolatrar qualquer coisa, né? Porque se sentem bem, criam uma fantasia e acreditam nessa fantasia, em vez de acreditar no Eterno, que deu tantas provas, né? Tantas maravilhas que ele relata na sua Torá. Então as pessoas tinham que botar o pé no chão, colocar o seu calcanhar no chão firme, né? E deixar todas essas imagens de metal de lado, né? Todo esse objeto de idolatria de lado. Vaiomer Adonai Elai Lemor, e disse Adonai para mim, dizendo, né? Haiti, eu vejo este povo, Hazé, este povo, Verne in Keshe Oref, e que povo de pescoço duro, né? Nós temos aqui Keshev Oref, nós temos aqui pescoço duro. Que povo de pescoço
duro. Isso era um ditado, né? Era um ditado que se usava naquela região, que o povo usava, né? Pessoa de cabeça erguida, de pescoço duro, né? Eram os senhores, então eram os donos dos escravos, aqueles que tratavam mal os escravos. Então esse povo era de pescoço duro, era um povo arrogante, né? Então as pessoas falavam isso, né? Pessoas que têm o pescoço duro é aquele que não obedece, é aquele que não se curva, é aquele que não tem humildade dentro de si. E o Eterno usa a mesma palavra, né? Aquele povo é muito orgulhoso, esse povo que você tirou do Egito é um povo orgulhoso, é um povo de pescoço duro, é um povo teimoso, é um povo que não, né, não aceita as instruções, não aceita os ensinamentos, não aceita a palavra do Eterno. Então, todo esse povo, né, é parecido com o que nós temos hoje, com o povo que está aí à nossa volta, né? Muitos dentre nós fomos assim, fomos de pescoço duro durante muito tempo, nós não abaixávamos o nosso pescoço por nada, né? Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer a palavra do Eterno, o nosso pescoço vai amolecendo. E é importante que a gente sempre se lembre disso, né? Não é porque nós estamos aprendendo a palavra do Eterno, não é porque nós estamos caminhando em Techuvá que nós temos que nos sentir superiores a qualquer pessoa, a qualquer outra pessoa. Nós não podemos endurecer, permitir que o nosso pescoço se torne duro. E aí o Eterno diz a Moshe: Heref mimeni ve ashmiten ve eren he it Sheman e Sheman mitahat hashamayim ve'ese otcha legoi atsum varav mimenu. Deixa-me só e eu os destruirei. Apagarei o seu nome de debaixo dos céus e farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então o Eterno diz a Moshe, provoca Moshe: olha só, eu vou destruir todo esse povo, né, e vou fazer com que você seja uma nova nação, como ele fez, né, com o povo que vivia na época de Noa. Né, ele destruiu todo o povo e recomeçou com a família de Noa e seus 3 filhos. Então, ele está dizendo isso aqui a Moshe: deixa que eu destruirei todos, apagarei todos. Mas Moshe era muito humilde, era o homem mais humilde da face da terra. Moshe não aceitou isso. Né? O que Moshe fala? E voltei-me e desci da montanha, e a montanha agia em fogo, ou seja, o Eterno está virado contra o povo, né? Contra o povo que o desobedeceu, o povo que rapidamente fez aí um bezerro de adoração. E as 2 tábuas da aliança estavam sobre as minhas mãos. Né? Ele estava carregando essas 2 tábuas nas suas mãos enquanto desceu do monte Sinai, do monte Horeb, da montanha do Eterno. E olhei e eis que vocês haviam pecado contra Adonai, vosso Elohim. Vocês tinham feito um bezerro de metal. Vocês fizeram um egel, né? Vocês fizeram um egel maserra, um bezerro de metal. Então, vocês fizeram um objeto de adoração, vocês começaram a praticar a avodat sará, ou seja, esqueceram do Eterno rapidamente, né? Vocês se desviaram rapidamente do caminho que Adonai ordenara a vocês seguir. Então, eles todos, né, aceitaram as palavras do Eterno, viram aquela maravilha que era ouvir, né, ouvir a voz do Eterno no meio do fogo sobre a montanha, e logo depois eles estavam buscando um objeto de adoração. Então,
isso está no nosso caminho o tempo todo. Né? Nós precisamos ser firmes o tempo todo, porque no meio da nossa caminhada, uma serpente vai chegar astutamente na nossa orelha, vai comentar alguma coisa, né? Vai nos trazer uma palavra bonita e vai tentar nos levar para a adoração, que foi o que aconteceu com esse povo no deserto. Né? Os Erevrav certamente se revoltaram lá contra o Deus de Moshe, o Deus dos israelitas que estavam ali, e fizeram com que um bezerro de metal fosse construído para ser adoração. Não fala novamente do ouro, fala sempre de metal. Por quê? Porque é qualquer porcaria que seja usada como um objeto de adoração, né? Qualquer objeto de idolatria não tem valor financeiro, não tem valor econômico, não tem valor nenhum, né? Desde que você utilize para adoração, não tem valor nenhum. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? O único que nós devemos adorar é o Eterno, que não está representado em nenhuma figura, não está representado de nenhuma forma. Por quê? Porque o Eterno está aquém de qualquer forma, de qualquer objeto que nós possamos ter na nossa frente para adoração. Mas o ser humano precisa, né? Ele gosta de olhar para alguma coisa, olhar para um objeto, olhar para um desenho, olhar para uma figura, olhar para qualquer coisa, né? E adorar aquilo. Mas não é assim que a gente deve fazer. Não devemos dar valor a nada disso. Você pode ter a sua estatuazinha dentro de casa, você pode ter uma pintura, você pode ter qualquer coisa, desde que não seja, né, não seja para adoração, seja um enfeite, seja um objeto de decoração, seja algo que não te traz, né, não te traz nenhum desconforto olhar para aquilo, mas que também não seja usado para adorar como se fosse o teu Deus. E a gente fala objeto, mas pode ser, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um time de futebol, pode ser um país, pode ser um produto de tecnologia, como muita gente hoje coloca aí as inteligências artificiais, os objetos aí que vão levar as pessoas para Marte, qualquer coisa assim que seja isso, que seja um objeto de adoração. Né? Eu sei de gente aí que acha que a informática, a inteligência artificial vai ser algo que vai dominar sobre o ser humano, né? Então se esquecem que quem domina tudo, quem nos permite tudo é o Eterno. Então não vamos nos entregar a esse medo, a essa paranoia, nem adorar qualquer produto do ser humano. O ser humano desenvolveu toda essa tecnologia para o seu uso e não para permitir que essa tecnologia seja superior a ele. Né? Tira o computador da tomada, acabou o problema. Né? Ele não vai dominar sobre você. Então não pode, né? Não podemos ficar construindo esse bezerro de metal todo momento na nossa vida. Mas o ser humano faz isso, né? O ser humano faz isso desde daquele momento que Moshe subiu ao monte pela primeira vez. Né? E peguei as duas tábuas, va et posho bishnei ha-luchot, e peguei as duas tábuas, va ashlichem me'al shetei yadai, peguei as tábuas com as duas mãos e as quebrei. Va ashabchem leinerem, e as quebrei diante dos vossos olhos. Ou seja, aqui nós temos uma informação, né, uma informação nova. Lá quando nós estudamos Shemot, nós vimos que Moshe quebrou as tábuas, ou seja, ele estava descendo, né, com as tábuas na mão, né, carregando aquelas tábuas, e aí tropeçou numa pedra, a tábua caiu e quebrou. Ou então ele se descuidou, as tábuas caíram no chão e se quebraram. Aqui não, aqui está dizendo que ele lançou as tábuas com as duas mãos e as quebrou. Ele fez de propósito, ele fez, né, com intenção de quebrar mesmo. Mas por que ele fez isso? Ele estava tão revoltado que ele resolveu, né, como o adolescente faz, às vezes está aborrecido com alguma coisa, bate a porta do quarto como se a porta tivesse culpa de alguma coisa.
Então ele jogou as tábuas porque se revoltou e quis, né, e quis jogar toda a sua ira nas tábuas, e aí quebrou as tábuas sem querer. Ele podia ter chutado uma pedra, ele podia ter soltado um palavrão, mas ele resolveu, né, ele resolveu descarregar na tábua. Não foi isso o que ele fez, né? Não foi isso que Moshe fez. Ele estava tão irado com o povo, né, porque o povo disse que seguiria aqueles ensinamentos, né, disse que seguiria a aliança com o Eterno, mas o povo se esqueceu rapidamente, o povo quis fazer outra coisa, né? O povo quis seguir a sua avodat zará, ou seja, quis seguir os ensinamentos ali, né, um passando para o outro, da serpente que chegou para um, chegou para outro, falou, olha, constrói aí um bezerro de metal, um bezerro de ouro na época lá, para fazer adoração, porque esse Deus é o Deus verdadeiro e não aquele Deus de Moshe. Então o povo começou a colocar o seu calcanhar num caminho que não tinha solidez, um caminho que não se podia caminhar sobre ele, né? Então Moshe confessa ao povo que pela idolatria deles, ou seja, pela avodat zará, pelo não cumprimento do segundo mandamento, que é o segundo maior mandamento, o segundo que tem maior no sentido que tem mais letras, mais palavras, né? Que tem, só perde para o Shabat é o que tem mais letras de todos os 10 mandamentos. A avodat zará, o segundo mandamento, é o que tem letras, muitas letras do Eterno, explicando por que não se deve fazer a avodat zará. Então Moshe mostrou para o povo as 2 tábuas e à frente de todos, para que todos vissem, né? Vocês têm aqui todas as instruções, mas vocês não merecem essas instruções, ninguém vai fazer cópia disso aqui não. Ele pegou e quebrou, né? Por quê? Porque ele sabia que o povo não queria, o povo ia fazer uma cópia e enfiar num buraco lá dentro da roupa, ia guardar isso, não ia obedecer em nenhum momento, como muitos fazem até os dias de hoje, né? Guardam aí os 10 mandamentos dentro de uma gaveta, guardam a Torá dentro de uma gaveta ou em cima de uma estante para ser um objeto de adoração lá na sala, para dizer que ouve a palavra do Eterno, mas que não cumpre, né? Muita gente fala, eu acho maravilhosa, as palavras são muito boas, né? Acho que as pessoas deveriam cumprir, mas nem sabem quais são as palavras e não sabem que as pessoas não deveriam, as pessoas devem, né? Devem cumprir essas palavras. Muita gente não tem ideia, ouviu falar uma vez, ouve-se falar muito nos 10 mandamentos, tem filmes, tem várias, né? É impossível que tenha uma pessoa hoje na face da Terra que não ouviu pelo menos a palavra 10 mandamentos, apesar de que a palavra 10 mandamentos não aparece na Escritura em lugar algum, mas as pessoas associam as 10 maravilhosas palavras com 10 mandamentos. Isso não tem problema algum fazer essa confusão. Mas o importante não é isso, o importante é que elas tenham acesso e tenham a guarda dessas palavras no seu coração e a prática delas. Então não adianta você ter um manual que não vai ser usado. Moshe pensou muito nisso, né? Deve ter pensado dessa maneira, para que eu vou dar esse manual se ninguém vai cumprir? Vai ser guardado, vai ser abandonado. É melhor então, né? Melhor então nem escrever, nem dar para eles esse manual, porque senão só vai ficar ocupando espaço, só vai ficar juntando poeira, né? Então o povo não queria mesmo, não queria seguir aquelas instruções. Disseram que fariam e depois ouviriam, mas na verdade estavam se enganando, achando que enganavam o Eterno. Então o povo não queria a aliança. O povo, até hoje, muitos não querem a aliança. Então não precisa, né? Não precisa ter essa tábua junto de você se você não quer. Né? Se você não quer obedecê-la, você não precisa ler. Se você não quer guardar no coração e praticar, você não precisa delas. Né? Você não precisa delas. Se você não quer, né? Se você não quer lembrá-las dela em todo momento, se você não quer praticá-la em todo momento da tua vida. Então Moshe quebrou, né? E prostrei-me, como ele diz, prostrei-me diante de Adonai como da primeira vez por 40 dias e 40 noites.
pão não comi e água não bebi, por causa de todo o pecado de vocês. Então Moshe está dizendo, né, aqui que ele foi uma segunda vez, né, ele foi uma segunda vez ao monte para conversar com o Eterno, para se prostrar ao Eterno, para pedir perdão por todo aquele povo. Moshe não precisava disso, por quê? Porque ele não transgrediu nada, ele não tinha pescoço duro, ele não fez nenhum objeto de adoração, mas ele se sentia responsável pelo seu povo, ele amava aquele povo acima de tudo, mesmo eles tendo o pescoço duro, e aí ele, apesar desse pecado, ele se prostra perante o Eterno, né, para pedir perdão para esse povo. Pão não comi, água não bebi, por causa de todo o pecado de vocês, cometido por fazerem o mal aos olhos de Adonai, para enraivecê-lo. Né? Ou seja, Adonai, no segundo mandamento, diz que ele é um Elohim canal, um Elohim ciumento. Então você não deve provocar essa ira, você não deve provocar, né, enraivecê-lo, querendo adorar outros deuses. Imagina você na tua casa, você faz tudo pelo teu filho, né? Você educa, você alimenta, você veste, você dá carinho, você dá atenção, e amanhã, né, amanhã ele adota o pai de um amigo dele como sendo o seu pai, né? Ele não quer saber de você, ele quer saber do pai do amigo, né? Porque tem mais dinheiro, porque é mais alegre, porque faz coisas que você não faz, e aí ele fica lá querendo que o pai dele seja o pai do amigo dele. Então é isso, né? Como é que você se sentiria nessa situação? É assim que o Eterno vai se sentir com aquele que não quer, né, que não quer os seus ensinamentos, que não quer o seu alimento, que não quer o seu pão, ou seja, a sua palavra. Né? Então Moshe novamente vai lá e pede perdão por todo o seu povo. Pois eu temi pela fúria de Adonai em relação a vocês. Vi como estava furioso e que talvez os destruísse. No entanto, Adonai me ouviu também dessa vez, ou seja, Adonai se comoveu com as palavras de Moshe. Moshe fez isso várias vezes, né? O povo não merecia, mas Moshe conversou com o Eterno e se consolou com Moshe, né, e aceitou a palavra de Moshe e permitiu que o povo sobrevivesse. E com Aharon, Adonai estava muito furioso e o teria destruído. Então eu orei também por Aharon naquele tempo. Aharon, né, que foi obrigado a participar da confecção daquele bezerro de metal. E vosso pecado que fizeram o bezerro, o peguei e queimei no fogo, quebrei em pedaços e moí tudo até se tornar tão fino quanto pó. Então lancei esse pó no riacho que descia da montanha. Então Moshe mostra aí que quebrou à vista de todos as duas tábuas e pegou aquele objeto de idolatria, né? Que se fosse realmente um Elohim de verdade, ele não teria condições de destruir, mas é um objeto fabricado pelo ser humano. Né? Qualquer objeto de idolatria criado pelo ser humano, sejam deuses fictícios, sejam objetos, seja qualquer coisa, você pode destruir facilmente. Né? E ele fez isso, ele quebrou e lançou o pó desse objeto no rio que descia a montanha. Então nós temos aqui, né, mais um indicativo de qual é essa montanha, porque hoje nós temos um Monte Sinai, né, um Monte Sinai que é visitado por milhares de turistas todos os anos, mas esse Monte Sinai não tem um rio, né, não tem nem sinal de um rio que desce dessa montanha. O verdadeiro Monte Sinai, né, não é acessível à população hoje, né, e o verdadeiro Monte Sinai é aquele que tem ou um rio ou resquícios, sinais desse rio que descia a montanha. Em Taverá e em Massá e Kivrot Hatavá vocês provocaram a ira de Adonai, sempre provocando, o povo sempre provocando a ira de Adonai. E ao enviar Adonai de Kadesh Barnea, dizendo para vocês,
subam e tomem posse da terra que dei a vocês. Vocês se rebelaram contra a ordem de Adonai, o Elohim de vocês. Vocês não confiaram nele e nem fizeram o que ele disse. Ou seja, vocês saíram da nuvem, né? Vocês saíram da nuvem, ele falou para vocês irem direto à terra depois, né? No momento certo, mas vocês resolveram ir antes lá ver se a terra era realmente uma terra que produzia, né? Que sobejava o leite e o mel. Vossa rebeldia contra Adonai teve início no dia em que eu vos conheci, porque Moshe vivia lá na montanha com seu sogro Itrô, quando o Eterno pede a ele que vá, né, vá tirar o povo do cativeiro. Então, quando Moshe desce ao povo, nesse momento, ele começa, né, a perceber que esse povo é rebelde contra o Eterno, o povo é rebelde contra Adonai. Assim eu me prostrei diante de Adonai durante 40 dias e 40 noites, e permaneci prostrado ali, pois Adonai disse que vos destruiria. E orei a Adonai e lhe disse, Adonai eterno. Nós temos aqui a palavra Adonai, né? Adonai eterno. Não destruas o teu povo, tua herança, tu o resgataste por tua grandeza, não pela justiça do povo, mas pela tua grandeza. Tiraste do Egito na mão forte, no braço estendido. Foi a mão do Eterno que tirou o povo, né, do cativeiro. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que confiaram no Eterno desde sempre, né, que nós estudamos em Bereshit a vida desses três, né, esses três que tinham aliança com o Eterno, que fizeram aliança com o Eterno. Não te fixes na teimosia deste povo, ou em sua impiedade, ou em seu pecado. De outro modo, a terra na qual tu nos tiraste dirá, por causa da inabilidade de Adonai em conduzi-los à terra que lhes prometeu, e por tê-los odiado, que ele os tirou para matá-los no deserto. Ou seja, todos os outros povos iriam odiar o Eterno, iriam falar que aqui Adonai Elohim não era nenhum Deus. Né? Então você vê aqui a intimidade que Moshe tinha com o Eterno, a confiança que Moshe tinha no Eterno para falar isso para o Eterno, né? Para lembrar ao Eterno isso. Lógico que o Eterno sabia, né? Sabia disso tudo, o Eterno estava testando, né? Testando Moshe o tempo todo, o Eterno estava testando a confiança de Moshe, o Eterno estava querendo ver o que Moshe faria, né? Qual a decisão que Moshe faria, se ele defenderia o povo ou não. Mas eles são teu povo, a tua herança, a quem me trouxeste com teu grande poder e teu braço estendido. Capítulo 10. Nesse tempo, Adonai me disse, corte para você, né? Baet Hari Amar Adonai. Nesse tempo, Baet, nesse tempo, Hari, né? Et é tempo. Nesse tempo, Adonai, né? Adonai Elai. Amar Adonai Elai. Adonai me disse, Pesal Lecha, corte para você. Aqui nós temos a palavra Fesel, né? A palavra Fesel é o corte que você faz numa estatueta para adoração, um objeto de adoração. Então, é a mesma palavra. Pesal Lecha, corte para você. Shinei Luhot, 2 tábuas. Avanim, de pedra, 2 tábuas de pedra. Rishonim vai ler igualzinho às primeiras, ou seja, conforme as primeiras, conforme você fez as primeiras tábuas, né? Conforme as primeiras tábuas que você carregou lá para baixo, quebrou, né? Você vai cortar 2 tábuas. Hara ve asitalecha Aron etz.
e faça uma arca de madeira, ou seja, agora você vai vai trazer as duas tábuas, vai cortar as duas tábuas, igualzinho à primeira, mas também vai trazer uma arca de madeira. Por quê? Porque você vai levar essas tábuas e guardar para não jogar no chão novamente, não quebrar novamente, né? Então nós vemos aqui que o Eterno vai nos mostrar novamente, né, novamente que ele sempre instrui e confirma a sua instrução. Ele apresentou duas tábuas e agora apresenta novamente duas tábuas para confirmar a sua aliança, para confirmar as duas tábuas de aliança com o seu povo. E escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam na primeira, ou seja, as mesmas palavras. O Eterno não vai, o povo é idólatra, então vamos fazer o seguinte: o segundo mandamento a gente tira porque o povo vai ser idólatra mesmo, então a gente escreve aqui outra coisa, né? O Eterno não faz isso, o Eterno não muda, né? Aqueles que dizem que o Eterno fez dois testemunhos, né, se enganam, porque o Eterno não faz dois testemunhos. Os testemunhos dele são as duas tábuas, né? Tanto as primeiras que ele fez e Moshe quebrou, quanto as segundas, que são iguaizinhas, né? Então é o mesmo testemunho. Não existem dois, não existem duas Torás, não existem dois textos diferentes do Eterno, não existem duas instruções diferentes do Eterno, como muitos querem acreditar até os dias de hoje, né? Então Moshe, ele subiu ao monte pela terceira vez, né? Primeira vez recebeu as tábuas, quebrou as tábuas, subiu ao monte para pedir perdão pelo povo e depois ele subiu para receber segundo conjunto de tábuas, né? Escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você colocará essas tábuas na arca, ou seja, agora você vai proteger, né? Você vai proteger essas tábuas para que elas resistam, para que elas sejam encaminhadas, né? Que elas permaneçam aí para consulta, né? Para que o povo depois também possa ler e entender esses ensinamentos. Então, nós temos aqui que entender o seguinte: agora nós é que cortamos a tábua, né? Agora nós é que levamos essa tábua para o Eterno escrever nelas, ou seja, nós que abrimos o nosso coração para o Eterno escrever nele. Antes ele escreveu, né, sem você pedir, sem você querer, você disse que ia fazer e depois ouvir, então você deixou, mas você não prestou atenção, você foi fazer outra coisa, você foi adorar um outro objeto. Agora, se você quer ler de novo, se você quer saber o que estava escrito lá, você tem que se preparar, né? Preparar e permitir que o Eterno escreva. Agora, então, você vai ter mais trabalho, porque antes não teve trabalho nenhum, né? Antes o povo só ficou lá esperando Moshe trazer as tábuas escritas. Agora não, agora tem que cortar a tábua, né? E tem que levar essa tábua lá e ficar novamente esperando que o Eterno escreva. Então você tem que preparar o teu caminho, tem que preparar o teu coração para receber essa instrução. Só assim ele vai escrever. Se você não estiver preparado, ele não tem como escrever no teu coração, né? Então essa é a aliança do coração que falou o profeta Irmiyahu, Jeremias, né? Jeremias, quando no livro de Jeremias, capítulo 31, do verso 39, né? Acho que é 32 a 39, nós temos aí, né, ele falando da aliança do coração. Nós temos que ter essa tábua pronta para o Eterno escrever, nós temos que ter o nosso coração preparado, né, lapidado, que você tirou todas as rugas, que você tirou todas os cortes mal feitos, né, para você então receber as palavras que vêm do Eterno. Não é só um pedaço de uma tábua, não é só um pedaço de papel onde vai ser anotado o nome, as 10 maravilhosas palavras, mas você tem que preparar uma tábua igual à primeira, aquela que o Eterno colocou o seu dedo e escreveu com o seu dedo as palavras, né? Eu tenho visto muitos autores renomados, principalmente autores que
que lidam com a Cabala, numa época que eu comecei a estudar a Cabala, eles diziam que essas duas tábuas estavam escritas palavras diferentes do que foram escritas nas primeiras, né? Então é interessante que quando você ouve essas informações, você acha, então o que estava escrito na primeira tábua que ninguém sabe, que foi quebrado, né? Que Moshe quebrou aquelas tábuas, a gente não tem essas tábuas. Aí eles dizem, olha, aqueles pedaços foram recolhidos junto da arca, ou em nenhum lugar da Torá está escrito isso, né? Em nenhum lugar da Torá está escrito que aqueles pedaços foram guardados, né? Só diz que foi guardada na arca as duas tábuas que Moshe cortou e levou para o Eterno escrever as mesmas palavras. Está escrito aqui, escreverei sobre elas as palavras que estavam nas primeiras. Ele não alterou nada, o Eterno não altera nada, o Eterno não muda nada, o Eterno não altera nada, a aliança é a mesma. Então ele não escreveu coisas diferentes, com um alfabeto diferente, né, como muitos autores citam por aí. Então a gente tem que ficar atento, né, quando ouve essas coisas, principalmente quando ouve de pessoas que têm um certo renome, que têm uma certa representatividade, que falam essas coisas e muitos acreditam. Não houve mudança nas palavras, não houve alteração de palavra nenhuma. Então, Moshe levou o segundo conjunto de tábuas, o Eterno escreveu as mesmas palavras, né? Você não pode alterar nenhuma dessas palavras, porque elas foram escritas pelo dedo do Eterno. Nós vemos hoje que um grupo A, um grupo B, um grupo C, cada um tem um conjunto de 10 mandamentos diferentes, né? Mudam o quarto mandamento, tira lá o Shabat e bota o domingo, tem outro que tira o segundo mandamento e transforma em 2, tem outro que faz. Ou seja, fizeram uma lambança, mas você não tem que se preocupar com essa lambança. Você tem que se preocupar com o que o Eterno escreveu com o dedo dele, que está no capítulo 20 de Shemot, a partir do verso 2, você tem a série de Devarim, tem as 10 palavras ali. Eu fiz uma arca de madeira e cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi a montanha com as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas como na primeira inscrição, ou seja, como ele fez na primeira tábua, a série de Devarim. Então, ele fala aqui, a série de Devarim. Eu já vi gente dizer que não é a série de Devarim, né, que a série de Devarim não se aplica aqui. Está escrito, né? Está escrito aqui, Moshe escreveu no seu discurso a série de Devarim, as 10 das palavras. Então, não tem como você achar que escreveu outra coisa. Moshe escreveu aqui a série Devarim. Não tem a série Haidut, não tem os 10 mandamentos, né? A série Mitzvot, os 10 mandamentos. Não está escrito isso na Torá. Está escrito a série Devarim, as 10 das palavras, os 10 pronunciamentos, as 10 frases do Eterno, mas nunca 10 mandamentos. Por quê? Porque são palavras que têm uma dimensão muito grande, né? Então você tem que ouvir essas palavras, guardá-las no teu coração e praticá-las em todos os momentos da vida. As 10 das palavras que falou Adonai a vocês na montanha. Quando vocês estavam ouvindo no pé da montanha, vocês ouviram as mesmas palavras no meio do fogo, no dia da Assembleia, ou seja, o dia de Shavuot, o dia que o Eterno disse para eles se prepararem para receber essas tábuas naquele dia, que eles lavassem as suas roupas, né, que eles deixassem as suas roupas imaculadas, as suas roupas brancas, né, para receber, né, as 10 das palavras, e entregou Adonai a mim essas palavras. E voltei-me, desci das montanhas e coloquei as tábuas na arca que tinha construído, e elas permanecem ali como Adonai me ordenaram, ou seja, essas tábuas elas foram colocadas dentro da arca. Por isso que a gente chama de Arca da Aliança, né?
É a arca onde está a aliança com o Eterno, a aliança que o Eterno fez com o seu povo. Então, qual é essa aliança? As duas tábuas, né? Aron, a Edut, a arca da aliança. E aí ele ainda colocou em cima das tábuas os dois queruvim, né? Queruvim é o plural de queruve, do protetor. Então são os protetores protegendo o que está dentro da arca. Não é o protetor da arca, mas é da aliança que está dentro da arca. Dois queruvins foram colocados no Gan Eden, né, para proteger que o homem não entre dentro do Gan Eden até que o Eterno permita. E dois estão sobre a arca mostrando como entrar, ou seja, eles estão olhando para dentro da arca, mostrando como que você vai conseguir entrar no Gan Eden, a partir do momento que você cumpre as 10 das palavras. Né? Felizes os que guardam os mandamentos, pois terão o privilégio, né, de adentrar aos portões do Gan Eden, como diz o livro de Revelação, no final do livro, no capítulo 22, né, nos traz isso. Felizes aqueles que guardam os mandamentos, pois eles poderão entrar no Gan Eden, poderão entrar no jardim do Eterno. E depois os filhos de Israel viajaram dos poços de Binei, Yacã e Moserá, onde morreu Aharon, né, e foi ali sepultado, né, foi sepultado naquele lugar, e o Cohen Elazar, seu filho, sobre ele, ou seja, Elazar passou, então, né, passou a ser o Cohen Gadol, passou a substituir o seu pai naquele momento, né, e subiu a montanha com o seu pai e desceu já vestido com o traje do Cohen Gadol. Dali viajaram a Gudgodá e de Gudgodá a Yotvatá, uma região de riachos. Nesse tempo separou a tribo de Levi para carregar a arca, ou seja, quem carrega a arca são os filhos de Levi, a arca da aliança de Adonai, e para permanecer diante de Adonai para servi-lo, né? São os filhos de Levi que servem ao Eterno, e abençoar em seu nome, como fazem até o dia de hoje. Por isso, não há herança para Levi, né, com seus irmãos, ou seja, eles não recebem a mesma herança da terra, né, a herança de bens que receberam seus irmãos, conforme disse Adonai, teu Elohim, para ele. Né? Adonai disse para Levi, né, que eles não receberiam herança. E eu permaneci na montanha 40 dias e 40 noites, como antes de Adonai me ouviu também daquela vez. Adonai não destruiu vocês. E disse Adonai para mim, levanta-te para viajar à frente do povo e para eles entrarem e tomarem posse da terra que jurei dar a seus pais, ou seja, aos seus antepassados. E agora, Israel, o que Adonai teu Elohim pede a você é que, se temeres Adonai teu Elohim, seguir-lhe em todos os seus caminhos, ou seja, no caminho de Techuvá, os 42 estágios de Techuvá. Mas você vai seguir esse caminho por quê? Porque lá no final você vai ganhar acesso a uma terra onde sobeja leite e mel? Não, você vai até receber isso, mas você vai seguir a sua caminhada porque você quer amar ao Eterno. Essa é a prioridade. A prioridade não é, né, não é o que você vai receber lá na frente, porque isso você vai receber. Ele já garantiu isso, né, e já tá isso implícito no seu juramento, ou seja, o juramento que só Adonai pode fazer. Ele diz que aquele que amar e cumprir os seus mandamentos, ele vai fazer graça por milhares. Né? Então é por isso que você tem que seguir, não esperando que lá no final você vai receber os 7 frutos, as 7 bênçãos. Né? E servir a Adonai, teu Elohim, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o teu ser, né? Berol levavcha uverol nafsheha, ou seja, e amarás ao Eterno, teu Criador, teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito, com toda a tua capacidade, com tudo aquilo que o Eterno deu a você. E disse Adonai para mim,
levanta-te para viajar à frente do povo e para eles entrarem e tomarem posse da terra que jurei dar a seus pais. Acho que eu estou voltando aqui, né? Desculpa. Então aqui nós temos, né? Nós temos as quatro condições para que o Eterno, né, dê bênção, dê as suas bênçãos a cada um de nós. Temer Adonai, seguir o teu caminho, no caminho de Techuvá, amá-lo e servi-lo. Então são esses quatro compromissos, que a gente deve assumir, né? Devemos amar ao Eterno, devemos cumprir com seus ensinamentos para que no final, né, nós recebamos a bênção. Então temos que colocar a cada passo que nós demos, nós temos que colocar o nosso pé, nosso calcanhar no caminho do Eterno. Para guardar as mitzvot de Adonai e os regulamentos que eu ordeno a você hoje, para o bem de vocês. É por isso que vocês têm que fazer. Por quê? Porque vocês vão ser abençoados, vocês vão receber as bênçãos do Eterno. Eis que Adonai, teu Elohim, pertence os céus, né? O nome dos céus, a terra e tudo que há nela. O Eterno criou tudo pertence a Ele, né? Tudo pertence, tudo que está nos céus, tudo que está além dos céus, tudo que é relativo aos céus pertence ao Eterno. A terra pertence ao Eterno, o alimento pertence à terra, o ferro pertence à terra, o cobre pertence à terra, mas foi o Eterno que colocou tudo isso. O Eterno é dono da terra, então a Ele pertence isso tudo, né? O ferro vem da terra, mas a terra pertence ao Eterno. Então, no final, tudo pertence ao Eterno. Nós pertencemos ao Eterno, né? Então nós precisamos, né? Caminhar, né? Nós precisamos caminhar o caminho do Eterno. Apenas a teus pais desejou, para amá-los escolheu a semente, ou seja, a descendência dos teus pais, né? Ou seja, vocês que estão hoje às portas do Iardém, para as margens do Iardém, para atravessar o Iardém vai se abrir e vocês atravessarão em pé seco, né? Vocês entre todos os povos, como neste dia, né? Então vocês precisam ter essa consciência. Vocês são os descendentes daqueles que o Eterno fez uma promessa que iriam todos entrar na terra prometida, que todos receberiam as bênçãos nessa terra. Então o Eterno se comprometeu com os teus pais, então você vai receber. Mas para isso você tem que continuar fazendo o que os teus pais faziam, porque não adianta, né? Só porque você é descendente dos teus pais você já tem direito, né? Você tem que continuar, né? Você tem que continuar seguindo os ensinamentos do Eterno, porque o Eterno não cobra a iniquidade dos pais nos filhos, não cobra a iniquidade dos filhos nos pais. Né? Por quê? Porque cada um vai andar com as suas próprias pernas. Então, se você quer receber a aliança que ele fez com o teu pai, você tem que cumprir todos os ensinamentos, cumprir todas as mitzvot do Eterno. Né? Você é o povo escolhido, desde que você faça por merecer essa bênção, porque senão ele vai te destruir como ele destruiu todos os povos que eram ímpios, todos os povos que faziam iniquidades. Então, da mesma maneira, você será destruído se não obedecer, como nós vimos hoje pela manhã. Portanto, circuncidem o prepúcio do vosso coração, não endureçam o vosso pescoço. O que Moshe está dizendo aqui, né? Você já fez uma aliança com o Eterno quando nasce, você corta lá o
o prepúcio no 8º dia, a aliança que o Eterno fez com Abraão, né? Quando Abraão, aos 99 anos, recebeu a, 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 a informação de que no ano seguinte ele teria um filho, né? Ele estava ali, né? Ele estava ali, tinha acabado de fazer a circuncisão, né? A circuncisão do seu prepúcio, como o Eterno havia dito, ele e seu filho Ismael, que tinha 13 anos naquele momento, né? Então o Eterno fez essa aliança com ele e todos ali deveriam, ao 8º dia, fazer essa brita milá, né? a cortar o prepúcio do seu órgão genital como uma aliança. Mas agora ele está dizendo, você faça a circuncisão, né, da pele que reveste o teu coração. Na verdade, ninguém vai cortar o coração, né? Ninguém vai cortar uma pele do coração. O que ele está dizendo é que você abra o teu coração, que você permita, né, que ele entre no teu coração. Porque a pele do prepúcio do órgão genital, você fez sem nem saber, né? Seu pai fez para você, você fez essa aliança, porque é a aliança da carne, a aliança da tua descendência. Essa aliança você faz sem saber, sem ter conhecimento, mas a aliança do coração, essa é você que faz com consciência, porque você quer seguir os ensinamentos do Eterno, né? E a proteção do teu coração só você pode tirar, nem o Eterno pode entrar. Por quê? Porque ele nos criou dessa maneira, ele fez dessa maneira. Ele criou o ser humano, né? E espera que o ser humano o ame, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu muito. Ele espera que o ser humano faça isso, que faça essa opção. Porque se ele quisesse ter feito diferente, ele teria feito. Mas ele fez assim para que a gente faça por merecer, né, essa aliança. Pois Adonai, vosso Elohim, é Elohim dos deuses e Senhor de senhores, o Elohim grande, poderoso e temível, que não favorece ninguém e não aceita suborno. Você não pode corromper ao Eterno, você não pode oferecer ao Eterno nada do que ele já não tenha, você não pode chantagear o Eterno, você não tem condição de fazer isso, porque o Eterno é o Senhor de tudo, ele é o Senhor de todos os senhores, ele é o Senhor, ele é o Elohim de todos os deuses. Qualquer deus de idolatria, o Eterno está acima de qualquer um deles, né? Como Abraão reconheceu quando ajudava seu pai lá a fazer estatuetas lá de deuses, né? Ele reconheceu que havia um Deus único. É isso que a gente tem que sempre reconhecer, né? Ele não favorece ninguém porque falou palavras agradáveis, porque fez orações bonitas, né? Ele não aceita esse tipo de suborno. Você veja que Moshe está fazendo seu último discurso, não poderá atravessar o Iardém. O Eterno disse a ele, porque apesar de tudo que Moshe representou nessa caminhada, Moshe cometeu transgressões que fizeram com que o Eterno não permitisse, né, que ele atravessasse o Iardém. Então, você tem que ter essa consciência, né? Porque nós somos muito, muito menores do que Moshe, e se Moshe não conseguiu subornar o Eterno, como nós vimos nas parachotes anteriores, Moshe tentou, né, de várias maneiras. O Eterno disse, olha, não fale mais nesse assunto, porque isso aqui é caso encerrado, né? Não vou aceitar, não vou mudar, porque o Eterno não muda. E o Eterno diz, ele assegura a justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Então, mesmo quem é o estrangeiro? O estrangeiro é aquele que não segue, né, que não está na nação do Eterno, ou seja, um daqueles das 70 nações que foram separadas lá na época de Nimrod, na época que se construiu a Torre de Babel. Esses são os estrangeiros, esses são os outros. E mesmo esses, o Eterno lhes dá alimento e roupa, ou seja, o Eterno ensina a eles a palavra, o Eterno ensina a eles os costumes, mas eles aceitam ou não,
né? Eles aceitam ou não voltar para o caminho de Techuvá, voltar para a tribo que segue o Eterno. Mas mesmo esses o Eterno ama, assim como nós devemos amar todos eles também, né? Não devemos tratá-los mal, ou seja, você não deve, né? Você não deve tratar mal o estrangeiro, né? Porque ele não aceita a Torá, porque ele não aceita os ensinamentos que você aceita, porque ele não aceita a instrução que você aceita. Muitas doutrinas fazem isso, né? Não concordam com a minha doutrina, virou meu inimigo, eu vou perseguir até a morte. Matou-se muito, né? Matou-se muitos seres durante toda a história porque um não aceitava a doutrina do outro. O Eterno não é assim. O ensinamento do Eterno é contrário a isso. Ame o estrangeiro, porque o Eterno dá a ele alimento, o Eterno permite que ele se desenvolva, o Eterno permite que ele aprenda os costumes do Eterno. Então o Eterno também dá a palavra, o Eterno dá os ensinamentos a esses estrangeiros, se eles aceitam ou não, né, é problema de cada um deles. Não é você que vai julgá-los, não é você que vai se sentir superior a cada um deles. E amareis o estrangeiro, pois estrangeiros foste na terra do Egito. No Egito você adorava um Deus que não era o Deus dos egípcios, né? Os egípcios tinham lá os deuses dele e você seguia Adonai, o teu Elohim. Então você era um estrangeiro lá no meio e você era tratado mal naquele lugar, o povo te prejudicava, o povo não te deixava alimentar corretamente, você não podia ouvir a palavra do Eterno, você não podia reverenciar o Eterno, mas você estava estrangeiro ali no meio e você sabe como é se sentir excluído, né? Então você não pode fazer a mesma coisa hoje, você tem que perdoá-los, né? Amar o teu próximo é muito fácil, como diz Yeshua, né? Qualquer um faz isso. Amar a quem te ama é muito fácil, né? Qualquer até, né? Até os fariseus, até os romanos fazem isso, né? Até os opressores fazem isso, né? Todo mundo ama lá aqueles que são da sua família, que comungam com ele, comem o mesmo alimento que ele, mas isso é muito fácil. Agora amar aquele que você tem por inimigo, aquele que segue um outro ensinamento, aí, né, aí a coisa muda de figura. É isso que nós devemos fazer, é isso que Yeshua nos ensinou. Amareis o estrangeiro, pois estrangeiros fostes. Ou seja, ama ao teu inimigo, né, porque é muito fácil amar o amigo, mas eu quero ver como é que você se comporta frente àquele, né, àquele que tem uma religião, aquele que segue uma doutrina, aquele que segue um outro, se ajoelha a outros deuses. Entenda, né, entenda que no momento certo o Eterno vai fazer com que eles caminhem no caminho correto. Não é você que tem que decidir isso, não é você que tem que trabalhar nesse sentido, né? Adonai teu Elohim temerás, a ele servirás e nele te apegarás, e a seu nome jurará. Né? Como é que é jurar em nome do Eterno? A gente aprendeu, né? Aprendeu, discutimos lá na porção Matote que não devemos jurar em nome do Eterno. Como é que aqui está dizendo para jurar em nome do Eterno? Que muitas vezes acontece, né? Acontece como aconteceu com Lavã, né? Lavã se encontra com Yaakov, quando Yaakov decidiu ir embora, juntou suas trouxas lá, sua família, pegou suas coisas e foi embora. Lavã encontrou com ele, né? E aí fizeram um pacto. E aí, o que Lavã fez? Lavã foi jurar pelos deuses de Nahor, né? Aqueles deuses idólatras. E Yaakov não jurou naquele momento, né? Não jurou da mesma maneira, ou seja, ele não fez essa competição, né? Essa competição de colocar o Elohim de seu pai, né? O Elohim de Isaac, no mesmo nível do Elohim de Lavã. Então, você só vai, né, você só vai se referenciar ao teu Elohim, ao Adonai teu Elohim. Por quê? Porque você não vai compará-lo com nenhum deus de idolatria, né? Você vai deixar que os outros jurem lá pelos seus deuses, mas que você fique sempre fiel ao teu
Adonai, ao teu Elohim, né? Aquele que te criou, aquele que te colocou na terra e aquele que te supre de todas as tuas necessidades. Né? Então é isso que a gente lê nessa frase. Ele é teu louvor e é teu Elohim que fez por você todas essas coisas, grandes e terríveis, sabe? Coisas assombrosas, né? Que viste com teus próprios olhos. Muitos que estavam ali, né, viram as maravilhas desde que eram pequenininhos, porque morreram todos que tinham acima de 20 anos e que saíram do Egito. Mas aqueles pequenos, né, aqueles que eram crianças também viram e aí cresceram no meio do deserto. Em 70 almas, né? Beshivim Nefesh, 70 almas, não espíritos, não palavras que não têm nenhum significado dentro da Torá. Em 70 almas, 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito, né? que saíram com Yaakov do Egito, 70 pessoas, né? 70 pessoas, 70 almas saíram do Egito. E agora Adonai, teu Elohim, fez que você se tornasse tão numeroso quanto as estrelas do céu. Eram mais de 600 mil pessoas que iam atravessar, né, o Iardém. Então, nós temos aqui, né, nós temos esse crescimento conforme ele prometeu a Abraão, né, que seus descendentes seriam mais numerosos que as estrelas dos céus. E amarás a Adonai teu Elohim e guardarás o que te manda guardar, seus estatutos, seus juízos e suas mitzvot com Rayon todos os dias, não é só no Shabat, né? Não é só no Shabat que você vai cumprir a mitzvot do Eterno, até porque no Shabat é muito fácil, né? No Shabat você guarda o Shabat, você está em casa, está estudando, não está ouvindo a palavra do Eterno, está estudando a Torá, está descansando com a família, você não tem muita chance de praticar as 10 das palavras. Por quê? Porque você está em reclusão, você está em descanso, você está num dia muito tranquilo, muito feliz. Então você não tem por que se aborrecer com o seu próximo. Mas no dia a dia, né, no domingo, na segunda, na quarta-feira, lá no trabalho, na escola, enfim, resolvendo os seus problemas é nesse dia, né? Todos os dias é que você deve praticar as mitzvot do Eterno, os juízos do Eterno, os estatutos do Eterno. Né? É quando alguém te oferecer alguma coisa para comer que não seja adequado, que o Eterno diz que para você não comer, que você resistir, independente se a pessoa vai ficar chateada ou não, né? ou que você pode se irar com alguém e vai agredir esse alguém, então você deixa de fazer isso. Enfim, todas as transgressões aos ensinamentos do Eterno você deve praticar em todos os dias, naqueles dias mais difíceis, né? Quando você, no trânsito, por exemplo, resolve que vai querer partir para cima de alguém que fez uma barbeiragem lá e te prejudicou, então você tem que, nesse momento, né, tem guardado dentro de você os ensinamentos do Eterno, você então vai praticar de acordo com os ensinamentos do Eterno. É isso que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. E saberei hoje o que vossos filhos não sabem. Por quê? Porque os vossos filhos não tiveram no deserto, os vossos filhos não tiveram em Mitzrayim, eles não viram nada acontecer. É tudo aqui o que está escrito, né? Hoje você que está me ouvindo, você teve Mitzrayim, você imagina como é que foi a vida em Mitzrayim, você imagina como é que foi atravessar o mar, você não viu nada disso, mas você confia no Eterno. Você confia na sua palavra, você sabe que aquilo aconteceu e que aquilo está marcado dentro de você, então você vai obedecer sem ter visto, né, sem ter participado de nada daquilo. É isso que Moshe está dizendo. Sabereis hoje que vossos filhos não sabem e que não viram os ensinamentos de Adonai. Eles não tiveram lá no deserto, né? Mas você tem os ensinamentos para praticar, você viu tudo o que aconteceu com aqueles que não praticavam. Sua grandeza, sua mão forte, seu braço estendido, seus sinais e suas ações realizadas no Egito, ao faraó, ao rei do Egito
e a todo o seu país. Ou seja, todos eles sofreram, né, sofreram quando o Eterno tirou o povo da idolatria. E o que fez ao exército do Egito, né, cavalos e carruagens que os encobriu com as águas do mar de Suf, enquanto eles os perseguiam, ou seja, enquanto eles tentavam te levar de volta lá para a idolatria, para servi-los novamente. E foram destruídos, testemunho de Adonai até este dia, até os dias de hoje. E que não experimentaram o que ele fez a vocês no deserto até chegarem a este lugar. E o que fez ele com Datã e Avirã. Lembra Datã e Avirã que se aliaram a Cora, né, querendo enfrentar Moshe e Aharon, né, os filhos de Eliabe, descendente de Reuven, da família de Reuven. Reuven era o primogênito de Jacó, né, que em nenhum momento fez valer a sua primogenitura, que sempre foi um rebelde. Né? Como a terra abriu a boca e os engoliu, a terra engoliu todos aqueles que queriam apenas ter poder, que queriam apenas acumular riquezas, e o engoliu com suas famílias, os engoliu com suas famílias, suas tendas e todo ser vivo de seu grupo diante de todo Israel, ou seja, todos eles que eram iníquos, injustos, né? O Eterno os levou para longe, né? Mas vossos olhos, vocês viram a obra do grande Adonai que ele fez, ou seja, vocês viram o que aconteceu, vocês viram tudo o que se passou, e guardem toda a mitzvah que eu ordeno hoje a você, para que sejam fortes o suficiente para entrarem na terra que estáis atravessando, para conquistá-la e dela tomarem posse, e para que prolonguem vossos dias na terra que jurou Adonai dar a vossos pais e a seus descendentes, uma terra que sobeja leite e mel. Eretz, Zahav, Halav, Devash, esse slogan que o Eterno criou para essa terra, né? Essa terra maravilhosa, onde sobeja o alimento, onde sobeja a doçura do mel, em que nada vai ser amargo na vossa vida, nada vai ser ruim na vossa vida, que não faltará alimento, que não faltará a palavra do Eterno. Pois a terra em que tu estás entrando para tomar posse não é como a terra do Egito, onde lançavas a semente e precisavas usar os pés para irrigá-la, como um jardim de ervas, ou seja, como uma horta, que vocês tinham que trabalhar muito, né, para poder irrigar, para poder tirar o pão, o alimento do solo. A terra que vocês atravessam para tomar hoje é uma terra de colinas e vales que absorve água da chuva dos céus, ou seja, o Eterno vai dar água, o Eterno vai fazer com que o alimento seja abundante até os dias de hoje. Uma terra que Adonai teu Elohim olha por ela, os olhos de Adonai teu Elohim estão sempre sobre ela, do começo ao fim do ano, ou seja, todos os dias do teu ano, o Eterno vai estar olhando pela tua terra, desde que você cumpra a tua parte na aliança. E se ouvirem as mitzvot de Elohim que eu ordeno a vocês hoje, para amar Adonai, o Elohim de vocês, servindo com todos os vossos corações e com todas as vossas almas, e darei à terra de vocês chuva nas estações certas, incluindo as primeiras chuvas do outono e as chuvas tardias da primavera, para que vocês juntem o trigo, vinho novo e azeite de oliva, ou seja, a sua terra vai produzir, você vai ter fartura, não te faltará alimento, não te faltará nada na vida, desde que você faça a sua parte, que é muito simples, né? Não tem nada aqui de difícil, apenas guardar os ensinamentos, guardar os mandamentos e praticá-los em todos os dias. E darei a relva em vosso campo para o gado, e vocês comerão até se fartarem, até ficarem satisfeitos. Cuidem para que vossos corações não sejam seduzidos. Cuidem para que a serpente não venha picar o teu calcanhar, te trazer uma informação incorreta, fazer com que você pise em falso.
e vocês se afastem e sirvam a outros deuses e se prostrem a ele. Não faça isso, nunca, né? Porque nesse caso acenderá a ira de Adonai contra vocês e ele fechará os céus, ou seja, não haverá mais chuva, e o solo não terá sua colheita e vocês desaparecerão rapidamente da boa terra que Adonai dá a vocês, né? Então, isso que é importante, né? Você sempre confiar no Eterno e guardem as minhas palavras com o vosso coração e com vossas almas, e atem-nas nas vossas mãos como sinal, elas serão por ornamento entre os olhos. Então isso é traduzido como a tofafote, né? Tofafote, essa palavra aqui, é um adorno colocado aqui na fronte, né? Que muitos utilizam até hoje, os filatérios que muitos religiosos utilizam, né? Para guardar na mão e na sua fronte as palavras do Eterno. Mas não é isso que você tem que fazer, não é carregar, né? Não é carregar um filatério que vai resolver, né? Que vai garantir a tua aliança com o Eterno. Quando diz colocar como sinal nas vossas mãos, é nas tuas ações, a tua prática, né? A mão na Torá significa prática, significa ação, e entre os olhos, na tua consciência, no teu pensamento, na tua palavra. Então você tem que estar sempre com essas palavras na tua mente, na tua prática. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, você tem que ter sempre a lembrança, né, das palavras do Eterno, dos ensinamentos do Eterno. Ensine aos vossos filhos, falando para eles ao sentares em tua casa e ao andares no teu caminho, ou seja, no teu dia a dia, né? No teu momento de aconchego com teus filhos, ensine as palavras do Eterno a eles, para que eles possam depois, né, a praticar o mesmo costume, para que a roupa deles seja a mesma roupa que você veste, para que ela não se desgaste quando te deitares e quando te levantares, ou seja, em todos os momentos da tua vida, seja no momento em que você estiver descansando, seja no momento que você estiver de repouso, seja no momento que você estiver na tua casa, ou seja no momento que você estiver no teu trabalho, andando pelas ruas, na tua caminhada, né? Quando você se levantar para executar alguma tarefa, para viver a tua vida, você tem que praticar. Você não vai praticar, né, só no momento de repouso, só no Shabat, são todos os dias da tua vida. Você deve praticar os ensinamentos. Escrevam nos batentes, nas mezuzot, nos batentes das portas da tua casa e nos teus portões, ou seja, você tem que, sempre que entrar na tua casa, lembrar das palavras do Eterno, e sempre que sair também, você se lembrar das palavras do Eterno para praticar, para que aumente vossos dias e o de vossos filhos sobre a terra, que jurou Adonai dar a vossos pais como os dias nos céus sobre a terra. Pois se guardares obedecendo a todas essas mitzvot que eu ordeno a vocês para fazê-las, para amar Adonai vosso Elohim, para andarem em todos os seus caminhos e se apegando a ele, ou seja, não porque você vai receber a herança, mas porque você ama o Eterno. Você deve amar o Eterno, você deve praticar os seus ensinamentos por amor ao Eterno, não porque vai receber um prêmio, vai receber, né? Não é uma competição, como eu disse várias vezes, não é uma competição que se você chegar ao final você vai receber um prêmio. Você vai caminhar a sua caminhada por amor ao Eterno. Você vai seguir os ensinamentos do Eterno porque o ama. Então Adonai expulsará todas as nações que estão diante de vocês, e vocês possuirão nações maiores e mais fortes do que a vossa. Todo lugar que pisarem, a planta de vossos pés será de vocês, desde o deserto do Lebanon, do rio, o Eufrates, ao mar ocidental. Então, toda aquela região, né, vai ser de vocês, toda a região vai ser a vossa fronteira. A fronteira é o mar e é o rio, né, o rio Eufrates. Não se porá em pé homem algum na frente de vocês. O medo e o temor de vós, Adonai vosso Elohim, os colocará sobre a face de toda a terra que pisarem, conforme ele disse a vocês. Então, o Eterno vai cumprir
o que ele coloca no segundo mandamento: faço graça àqueles que me amam e obedecem, né, e obedecem aos meus mandamentos. Então, o Eterno se compromete com a parte dele. Nós precisamos nos comprometer com a nossa parte. Nós precisamos nos comprometer e fazer, né, a nossa parte. Vamos agora, ouvir a Birkat Kohanim com o nosso querido amigo e irmão Yosef Torres. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Mashiach, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Shalom a todos, Shavua Tov, que seja uma boa semana repleta de shalom a você, a tua casa, a toda a família, a toda a tua parentela. Lembre-se que durante a semana nós temos vários cursos aqui no canal, vários cursos sobre a Escritura Sagrada. Então, se você quer aprofundar os teus conhecimentos, se você quer aprender um pouquinho mais, se você não pode assistir no dia, não tem problema nenhum, fica gravado aqui, você tem o material todo aqui no Telegram, você aponta o seu telefone aqui, você tem acesso a todos os arquivos em PDF, você tem aqui no canal todos os vídeos ficam aí arquivados para você ver a qualquer momento, rever, né? E mandar também para nós aí no nosso e-mail aqui, nosso e-mail novo, que você pode mandar qualquer crítica, qualquer comentário. Também aceitamos elogios, não tem problema nenhum, pode elogiar que não tem problema nenhum, né? Nós só não discutimos nesse canal, nós só não discutimos doutrinas, interpretações doutrinárias, nós apenas respondemos questões, né, do hebraico, questões do texto da Torá, na Torá em hebraico, dos profetas, dos escritos nazarenos, né? Então você pode aí, durante a semana, acompanhar com vários dos nossos morim, nossos morotes aqui, né? Cada dia uma instrução, cada dia uma discussão.
o Eterno te abençoe e te guarde. E para animar a nossa tarde, eu vou colocar para vocês a música Matok Tapuar, né? Maçã Doce. אין לך חמומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אכן היא אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. אין לך מומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב הוא לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אכן היא אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב.